Vou contar a vocês que Gleisi Hoffmann desistiu de acompanhar o presidente Lula ao velório de Mujica, no Uruguai, para permanecer no Brasil e articular uma reação à possível instalação da CPMI do INSS. Vamos então com a Luciana Verdolim, que vai trazer os fatos para a gente agora. E quais são os nomes cotados como membros desse colegiado, hein, Luciana Verdolim? Olha, Cine, foi uma surpresa para o governo ontem, que não estava esperando por isso, parte dos governistas, terem sinalizado que vão apoiar a CPMI lá no Congresso Nacional. Oficialmente, a ministra, ela acompanhou todo o depoimento que foi dado pelo ministro da Previdência, Volney Queiroz, lá na comissão do Senado Federal, e a avaliação que se faz é o seguinte: é o temor dessa CPMI no Congresso acabar interferindo, atrapalhando os trabalhos no Congresso Nacional. O governo não diz como isso poderia atrapalhar, como isso poderia atrasar, por exemplo, os ressarcimentos de aposentados e pensionistas. Mas o discurso é esse. Teve uma reunião hoje cedo lá no Palácio da Alvorada com o presidente Lula, a ministra Gleisi Hoffmann, ministro da Casa Civil, Rui Costa, também foi chamado, o ministro da Previdência e o líder do governo lá no Senado, o senador Jacques Wagner, todos para tentar traçar uma estratégia para conter o avanço da CPI. Oficialmente, a ministra diz o seguinte, ela usou as redes sociais para dizer o seguinte: criar ou não uma comissão parlamentar de inquérito é uma atribuição, uma prerrogativa do Congresso Nacional. E elas são importantes, principalmente em momentos em que não há investigação. Mas, segundo ela, não acontece isso no momento. A Polícia Federal está investigando as ações, a Controladoria Geral da União também está apontando, está fazendo um pente fino em todos os benefícios e, segundo a ministra, o governo estaria fazendo a sua parte. Ela diz o seguinte: CPI, no ambiente de exploração política em que está sendo proposta, pode comprometer o sucesso da investigação policial, que deve permanecer protegida de interferências externas e do vazamento de informações. Também pode atrasar o ressarcimento das vítimas, já que a sua duração está prevista para 6 meses. São preocupações, segundo Gleisi Hoffmann, que precisamos externar para esclarecer a população. Este governo já suspendeu, ainda de acordo com a ministra, os descontos, acabando com o roubo dos aposentados e demonstrou que levará as investigações até as últimas consequências e trabalha para ressarcir as vítimas o mais rapidamente possível. Valeu, Verdolim, um abraço para você. Ô Fábio Piperno, o presidente da República, presidente Lula, resolve ou tem uma agenda intensa de viagens justamente no momento em que a bomba está estourando aqui no país por conta dessas fraudes do escândalo do INSS. Agora tem essa viagem para se despedir de Mujica e a Gleisi Hoffmann, que a acompanharia, abre mão de ir nesta comitiva para cuidar da articulação. Olhando pelo ponto de vista do governo, você acha que ela toma a decisão correta? É necessária a presença dela aqui? Eu acho que sim. Ela tem se mostrado, inclusive, uma articuladora até mais competente do que se imaginava. Melhorou a articulação do governo. Agora, o que ela disse também não tem nada de surpreendente. Não existe governo do mundo que gosta de conviver com uma CPI. Então, ela dizer que agora tem investigação, então não precisaria da comissão e tal... Tudo isso também é para o público, né? Enfim, é para jogar um pouco para a torcida. Nos bastidores, é óbvio que ela está negociando para tentar indicar membros confiáveis ao governo e, inclusive, influenciar na escolha ou do relator ou do presidente da comissão. Ô Zé Maria Trindade, a ministra está atrás dos aliados, ou aqueles mais fortes, ou aqueles assim que estão meio que na corda bamba, para entender ou para começar uma estratégia de que maneira que o governo lidaria com essa CPI ou CPMI do INSS. Como é que você avalia a estratégia até aqui? Tradicionalmente, quando uma CPI chega nesse ponto, né, o ponto de inflexibilidade, ou seja, não há retorno, o governo apoia, né, e diz, vamos instalar, e joga lá integrantes e tenta dominar o conteúdo, dominar a investigação. Foi assim no caso da CPI da Covid, né, e outras CPIs que aconteceram, quando o governo tomou o plenário. Mas nesse ponto o governo sabe que tem dificuldades para nomear maioria
no plenário de uma CPI mista, né? Será uma CPI composta de deputados e senadores. Mas tem também o requerimento da Câmara dos Deputados. Mas é esta CPI que vai funcionar. A leitura está marcada para o dia 27, na sessão do Congresso Nacional. São 3 casas, né? A Câmara, Senado e o Congresso, que é a reunião no mesmo plenário de Câmara e Senado, né? Então, haverá a leitura e, a partir daí, os partidos indicam os representantes e o mais velho vai convocar a primeira sessão e eleger o presidente, e o presidente nomeia relator. E o governo está tendo dificuldades. E eu perguntei exatamente isso para um líder governista. Eu falei, por que vocês não assumem e vamos instalar a CPI? Aí me disseram que há um argumento ali de inviabilizar a CPI, ou seja, do governo dizer, não, nós não queremos a CPI. Se o governo falar, vamos instalar a CPI, ele se sente moralmente responsável também pelas investigações e valida as investigações. Então, haverá uma disputa muito forte no plenário da CPI, numa tentativa de investigar governos anteriores, né? E proteger o atual governo e os que estão hoje no Ministério da Previdência. A CPI também tem essa disputa, essa guerra política. Isso é normal. É verdade, Zé Maria. Agora, a CPI ela ocupa muito do espaço no Congresso Nacional, de assuntos que devam ser debatidos, da agenda. Como é que você avalia a necessidade dessa CPI agora, Segre, e de que maneira que o Congresso se organizaria para recebê-la? Tem que ter essa CPI, não tenho dúvida nenhuma. Essa CPI é prioridade absoluta. Tem que explicar para a população e, sobretudo, para aqueles danificados, quem tem a responsabilidade dessa falcatrua toda. Eu não consigo entender assim a lógica, porque quando a gente pega, e é somente pegar informações jornalísticas dos últimos, pode ser 5 anos, 6 anos, não tem problema. Fica muito claro quem era a favor e quem era contra do controle, com as desculpas que quiserem colocar. Eu fico na dúvida se o governo atual, em função de falas até do próprio presidente, sabe que as fraudes começaram em 2019 no governo Bolsonaro, por que não apoiaram uma CPI para buscar a responsabilidade do governo Bolsonaro? Tem que ter. Se tiver uma responsabilidade do governo Bolsonaro, identifiquem quem são as pessoas e coloquem todo o rigor da lei. Da mesma maneira com as pessoas desse governo. O TCU ficou 1 ano com essa investigação parada. O governo atual, a partir de 2023, recebeu 15 vezes pessoas dos sindicatos que hoje estão sendo investigados. Tem sindicatos vinculados com o Poder Executivo que não estão dentro da penhora dos valores. Então, tem muita coisa que está pouco clara. E quando a coisa está pouco clara, precisamos que seja esclarecida para todo mundo, inclusive para os beneficiários, sobretudo para os beneficiários, porque alguém permitiu, por incompetência ou cumplicidade, que seja colocado na mão no bolso dos beneficiários do INSS. E isso é grave. Fala, Gani. Evandro, essa CPI, ela tem o potencial de se transformar numa nova CPI dos Correios. Para quem não lembra, a CPI dos Correios descobriu o esquema do mensalão e que mudou a história da corrupção no país. Então, eu insisto num ponto que essa corrupção que ocorre no INSS, ela não é uma corrupção pontual apenas para o enriquecimento de alguns ali envolvidos. Pela cifra, pelo valor, pela engenharia do esquema, tem cara de corrupção sistêmica. E quando eu falo em corrupção sistêmica, no mensalão, as agências de publicidade eram utilizadas como intermediários para disfarçar e desviar o dinheiro para o destino final, políticos e partidos. No Petrolão, as agências de publicidade foram substituídas pelas gráficas. E num esquema também de muita engenharia, o destino final era políticos e partidos. E eu insisto nessa hipótese que nesta corrupção do INSS pode ser uma corrupção sistêmica. Essa CPI é fundamental. É só uma coisa, eu não acho que nem que possa ser. Eu tenho certeza, mas eu venho falando há muito tempo, antes mesmo da eclosão desse escândalo, que tem muita coisa errada e principalmente na questão sistêmica, porque toda hora, por exemplo, se detectam bilhões e bilhões desviados na concessão irregular de benefício. Então, se isso acontece toda hora e se
enfim, funcionários públicos, governos, então enxugam gelo, que pegam aqui e aparece mais um foco ali. É óbvio que isso é corrupção sistêmica, sim. E aí, por isso que eu acho que as investigações têm que ir além dessa questão dos benefícios dos aposentados, porque tem muito mais acontecendo há vários anos. Ô Zé Maria Trindade, e de que maneira que você entende que a estratégia da oposição vai funcionar com esse movimento que começa a mudar do lado dos governistas, que é um movimento de vamos tentar inverter a história, vamos trazer destaque para o fato de que a corrupção ou a fraude começou também em governos anteriores, inclusive no de Jair Bolsonaro. De que maneira que isso vai movimentando as peças que até então jogavam a acusação e toda a responsabilidade para o governo de agora? Existem mesmo casos antigos de descontos não autorizados e tal. Existe caso de envolvimento dessas pessoas com outros crimes praticados, né? Que são os predadores, que eu chamo predadores porque eles ficam atrás ali de possibilidade de tirar dinheiro público. Existe, todo governo tem essas possibilidades. Só que nos últimos 2 anos aumentou e muito, e é isso que tem que ser investigado. Quem facilitou esse aumento, essa enxurrada de novos casos de irregularidades, né, desses descontos? O que acontece é o seguinte: a oposição está fazendo isso, e parte da oposição, não é toda a oposição, né, não é todo governista, desculpa, o governista está fazendo esse tipo de ameaça. Vamos investigar o Bolsonaro também, para dar uma freada, para dizer à oposição: olha, não entrem não que vocês vão sair chamuscados. Não há chance disso acontecer. O governo é que tem que se defender. O governo esse pessoal que está aí é o governo. Eles é que tem que se defender. A oposição está querendo criar a CPI. Me disse o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, de que é preciso investigar, é preciso ir além desses descontos para sindicatos e associações. É preciso ir atrás dos empréstimos compulsórios, os empréstimos compulsórios, assim, sem autorização. O aposentado via o dinheiro na conta, gastava, depois ele se dava conta de que se tratava de um empréstimo. E ele ia na justiça e não conseguia reverter porque ele gastou o dinheiro, ele usou o dinheiro. E outras irregularidades. Então, ficaram mal vistos os petistas que defenderam a CPI. E também o ministro da Previdência, o Volney Queiroz, que falou no plenário do Senado Federal que a CPI seria bem-vinda, e também o governo não gostou dessa postura, porque a estratégia do governo é inviabilizar a CPI e tirar dela essa postura de investigação. Mas isso, pelo jeito, não está acontecendo, né, Alan Gani? Não. Pelo seguinte, né? O que acontece? O que o Zé colocou muito bem, Evandro. Primeiro, a corrupção, ela estoura agora, e tem um outro ponto. A cifra aumenta exponencialmente a partir de 2023. E aí a gente está falando de um aumento de 84%. E de 2023 para 2024 aumenta em 115%. Ou seja, sai da casa de milhão e vai para a casa de bilhão. Tem um outro ponto que é bastante ruim para o governo. Os sindicatos que receberam o dinheiro, eles são identificados, e não tem nenhuma novidade no que eu estou falando, são identificados com a direita, movimento sindical, ou com a esquerda. O movimento sindical é identificado com a esquerda. Portanto, para a população, na percepção da população, é muito difícil atribuir a culpa ao governo passado, e sim ao governo de turno. Piperno, eu vi que você respirou fundo aqui quando o Gani disse, mas arremate para a gente poder seguir, que foi? Rápido, não. De fato, isso que ele disse, sim, é verdade. Os sindicatos são mais identificados com partidos de esquerda. Porém, já se sabe também, já se constata aí que foram criadas muitas associações, sabe-se lá como, e que conseguiram arrecadar dinheiro, e muitas dessas associações, a maior parte delas, criadas a partir de 2020. Então, essas associações não são exatamente sindicatos, são associações que, enfim, se formaram, sabe-se lá como, e menos ainda como é que elas conseguiam acesso a essas contas.